Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Meus irmãos, nós estamos com a nossa série de estudos do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 20. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, Espírito de Deus, vai tomando direção de tudo, fazendo a sua vontade. Fala aos nossos corações, daqueles que estarão assistindo, daqueles que estão assistindo, daqueles que ainda vão assistir. Que o Senhor venha estar abençoando cada um, Senhor, direcionando cada um na Tua presença. Pai, guarda, protege, livra-os todos do mal em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo de número 20 de Apocalipse diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Meus irmãos, o próprio versículo 20, ele inicia 2 assuntos: estrela, castiçais. 2 assuntos, e ele mesmo, o versículo de número 20, ele mesmo interpreta aquilo que foi escrito no início do versículo. 3 pontos importantes: eu quero separar 7 estrelas, quero separar mão direita, eu quero separar também os 7 castiçais, ou mesmo candelabro, tá bom? Então, condizente às 7 estrelas, que a própria Bíblia fala, são os anjos da igreja, ou seja, para muitos entendem que cada uma dessas 7 igrejas tinha um anjo. Muitos entendem isso, mas eu quero discordar, eu aqui quero discordar que estes anjos não são anjos do trono, lá de Deus. Por que, irmão Orlando, que esses anjos que a Bíblia fala não podem ser esses anjos? Eu entendo que estes anjos era cada um líder, ou seja, eu vou separar mais firmemente, para cada pastor de cada uma dessas igrejas. Então, essas estrelas que a próprio versículo interpreta, que são os anjos das 7 igrejas, e também os castiçais também são das 7 igrejas. O que eu entendo, por que eu vou dizer que não é anjo? Porque anjo na Bíblia são seres criados por Deus para serem mensageiros, não serem apacentadores. Quem apacenta ao povo nas igrejas são os líderes, são os pastores e outros mais que recebem os títulos para isso. Mas estou dizendo que estes anjos que a Bíblia fala aqui das 7 igrejas não são seres celestes. Está sendo direcionado esta carta para cada um pastor de cada uma das 7 igrejas, que nós já falamos no passado. Nós sabemos que no céu, nós temos anjos, nós temos arcanjos, nós temos querubins e temos serafins. São classes, tá? Mas como a Bíblia está falando sobre anjos, eu estou me referindo mais sobre anjos. Anjos, além deles ser mensageiros, eles também podem ser agente. Deus envia eles para uma missão. Deus autoriza eles a fazer algo aqui na terra. Ele pode trazer, o anjo pode vir como um juízo, o anjo pode ser usado para nos livrar, o anjo pode ser utilizado para nos guardar. O anjo também, ele é um adorador no céu. Então, eu falei essas coisas aqui para vocês entenderem João escreve aqui no versículo 20, não é um ser
divino, criado por Deus no céu. Esse anjo que a Bíblia está falando aqui são pastores de cada uma da igreja. Tanto é que ele se refere 7 estrelas, ou seja, denominado para cada uma daquelas igrejas. Cada uma daquelas igrejas representava uma estrela. E observem bem, ele fala que está na mão direita. E a Bíblia diz que na mão direita de Deus. E na mão direita de Deus significa autoridade sobre a igreja. A mão direita significa proteção sobre a igreja. Eu me refiro à estrela na mão direita, significa controle sobre a igreja, sobre cuidado. Um ponto importante sobre os 7 castiçais ou candelabros, o objeto, o castiçal, meus queridos, o castiçal, ele é um objeto para ser útil, para trazer claridade. Eu mostrei nos vídeos anteriores e vou mostrar novamente para vocês o que é um castiçal ou até mesmo um candelabro. Eu vou mostrar bem aqui assim, bem aqui eu vou botar de novo essa imagem para vocês verem. É um objeto que dentro dele tem o óleo, um fio que ele é colocado, que nós estamos falando na época, estou falando dos dias atuais, hoje tudo é elétrico. Hoje você bota claridade elétrica, tudo. Nós estamos falando nos tempos antigos, onde se usava este tipo de lamparina. Tanto é que quando foram buscar Jesus lá no Getsemane, eles iam com tochas e lamparinas. Você sabia disso? Que eles utilizavam isso porque não tinha luz elétrica, estava escuro, estava de noite. Aí você me pergunta, mas por que Judas entra na história? Lógico, todos eram parecidos. De noite só via claridade da tocha, às vezes tinha a tocha até que apagava devido ao vento, e tinha uns que usavam dentro de uma espessura de vidro, onde o vento batia, mas não apagava, porque o vidro protegia a luz, o vento batia, mas não apagava. Então aquilo ali clareava pouco. Então eles precisavam pegar a pessoa certa, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, se Pedro diz, sou eu, ou então é João, ou Mateus, ou Tomé, ou Bartolomeu, um daqueles dissesse, eu sou Jesus, eles poderiam pegar e pegava errado, enganar, porque eles se pareciam nas vestes, se pareciam na fisionomia, e eles também estavam no escuro. Aí que entra a questão. Judas vai lá e eles observam para onde Judas vai. E quando Judas vai, ele se encontra com Jesus e o beija. E Jesus ainda chama de amigo, né? Jesus ainda chama de amigo, me traíste com um beijo, né? Mas por isso é outro assunto. Eu quero só especificar vocês que precisavam desse instrumento para clarear. Então, por isso que a Bíblia ela destaca o castiçais ou candelabro, como se vocês preferirem, eles utilizavam para trazer luz. Jesus, né, a mão de Jesus estava ali, aqueles candelabros brilhante nas mãos dele, simbolizando cada igreja. Isso quer dizer para nós, meus irmãos, que a igreja de Cristo não interessa se foi na época das 7 igrejas ali, de Esmina, Pérgamo e outras mais, não interessa se for naquela época. A igreja atual, ela tem que brilhar. Aonde ela estiver, ela tem que brilhar. Aquela igreja que está posta e que ali onde ele chega naquela comunidade, ela é percebida que ali tem uma igreja física. Agora, quando eu falo da questão brilhar, eu estou falando igreja invisível, aquela que faz parte do reino de Deus. Meus irmãos, o que tem, eu não queria nem entrar nesse assunto, o que tem de pessoas
por aí que deixou de ser igreja, a gente já está apagada há muito tempo, já vive só de mídia, não tem nada de Deus, não tem nada, forjam até coisas, as coisas aí que às vezes até a pessoa duvida. Pessoas às vezes até criticam algumas coisas que algumas igrejas fazem, pessoas geram até problema, discussões. É uma situação até constrangedora, porque nós temos a responsabilidade como cristão, como igreja, aquela que tem que brilhar, aquela que tem que aparecer. A gente sabe muito bem que Deus, ele conhece quem são os seus. E Jesus mostrar para João a respeito dessas 7 estrelas, a respeito dos 7 candeiros, que a estrela simboliza os líderes. Os candeiros é para brilhar, para aparecer. Agora, meus irmãos, vamos ser sinceros bem aqui. Se quiser criticar, critica. Mas tem muitas por aí. Meu povo, a gente observa que tem muitas igrejas hoje que dentro do recipiente deles não tem mais óleo nenhum. Só tá o morrão, acho que é isso que eles chamam aí, né? Que a gente chama morrão, que é o fio que fica dentro, pegando fogo para clarear. Aí já tá tão sem óleo que aquele brilho já é esquisito. Então tem muitas igrejas que estão acabando de queimar aquele morrão e daqui a pouco vai se apagar. Sabe por quê? Porque expulsaram Jesus de dentro das igrejas. Mas, irmão Orlando, igrejas expulsam, claro. Muitas igrejas estão expulsando Jesus porque tiraram o foco de Jesus e botaram neles. Agora há pouco, eu assistindo uma aula do meu mestre humano, né, Osiel Gomes, ele fazendo algumas interpretações de como hoje estão nas igrejas, querendo holoforte, o brilho, coloca aqueles fundos musicais para querer trazer um sentimentalismo, para fazer uma pessoa que já perdeu um ente querido chorar, para fazer uma pessoa que está passando por problema financeiro chorar, está passando por problema familiar chorar, por perda, por separações. Pega uma pessoa dessa carente, está ali precisando ali, aí a pessoa faz aquilo ali e leva as pessoas a chorarem. Tem uns que ficam chorando e eles começam a querer orar forte, para de usar a Bíblia. Eita Jesus, para de usar a Bíblia para chamar atenção para si. Muitos líderes que já perderam a essência do óleo de dentro dos recipientes já estão vivendo só pelo patrimônio conquistado, não estão mais preocupados com ninguém que quiser que se acabe para lá. Ele tem ali a fortuna dele acumulada, vai morrer e não vai perder aquilo dali, mas não vai adiantar nada, porque tudo fica. O que vai adiantar? Tanto império para nada. Porque pode ser, não estou dizendo que não vai, mas pode ser que corra um sério risco de não ser salvo, pode ser que corra um sério risco de não estar junto com a igreja no dia que o Senhor arrebanhar todos, porque o Senhor vai arrebanhar a sua igreja, aquela igreja invisível que ninguém vê, ninguém percebe, mas Deus conhece cada um que faz parte dela. É por isso que ele chama a atenção das igrejas referindo-se a um objeto brilhante que tem que brilhar. A igreja tem que brilhar, mas não é com contenda. A igreja tem que brilhar, não é com briga. A igreja tem que brilhar, não é porfia. A igreja tem que brilhar, não é essas confusões que está tendo. A igreja tem que brilhar com uma estrutura financeira maior do que as outras aqui. Não é isso. Esse brilho a qual Jesus está se referindo para as igrejas, que as igrejas têm que ser diferenciadas. Tem que apresentar o reino de Deus
como ele é. É por isso que ele chama atenção e nós devemos brilhar como igreja, tá bom? Eu quero fazer uma aplicação para este versículo de Mervito. Eu destaquei só duas aplicações para este versículo. Primeiro, a igreja é luz para o mundo. Segundo, estamos na mão do Senhor. Igrejas de Cristo, você deve brilhar. Se você não está brilhando, tome muito cuidado, porque você pode estar perdendo um tempo tão precioso da sua vida, tá bom? Espero que você goste, espero que Deus abençoe vocês, espero que vocês continuem assistindo, comentando, se inscrevendo no canal, deixando o likezinho que gostei. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.